Meus queridos, a paz do Senhor. Bom dia, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar sobre algo muito sério, né? Eu quero falar com vocês sobre algo muito importante que Deus ele me mostrou e eu preciso passar para vocês, tá bom? Esse recado aqui será como um recado de Deus, será para você que é a igreja do Senhor. Você que um dia levantou as suas mãos, aceitou a Cristo como seu Salvador, você que desceu nas águas do batismo, você que fez um pacto com o Senhor. Então essa palavra aqui é para você. Nesse vídeo, eu quero aqui conversar com vocês. Eu quero ter uma conversa com vocês, tá bom? Primeiramente, eu quero estar lendo aqui Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmã Dani, esse amor aqui se esfriará. É no mundo lá fora? Nananina, não. É dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Lá fora, meus amados, o negócio não tá frio, não, já tá gelado. Entendeu? Lá fora não tem amor, não tem misericórdia. Eles não têm o Espírito Santo. Entendeu? Isso aqui que está dizendo, e por se multiplicar o pecado, a iniquidade, irmã Dani, no mundo todo também, mas por se multiplicar o pecado dentro da igreja, que não poderia ter, não poderia entrar, e por se multiplicar o pecado, que é a mesma coisa de iniquidade, o amor de muitos, não é todos, se esfriará. Então, vamos fazer aqui uma rápida meditação, né? Vamos aqui refletir. Como está no meio da igreja do Senhor? O amor de muitos tem se esfriado. Muitos pastores que só pensam nisso aqui, ó. E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoas, não tô aqui falando mal de pessoas, eu tô falando a realidade e que vocês precisam orar. Pedir o discernimento de Deus, ore a partir de hoje e peça: Senhor, me dê discernimento espiritual. Para quê, irmã Dani? Para você saber quando é Deus que está falando e quando é o diabo que está falando. Irmã Dani, como assim? Sabe o que a Bíblia diz? Que o diabo, ele se disfarça até em anjo de luz para enganar um escolhido do Senhor. Então, ele só não vai conseguir enganar aquelas pessoas que tiver o dom de discernimento espiritual. E é o dom que muitas pessoas não têm buscado nos dias atuais. Então, quando a gente ora e a gente tem o dom de discernimento espiritual, tá uma pessoa pregando e até orando e Deus fazendo milagre, e a gente olha e fala: tá com a vida de pecado. Irmã Dani, mas como que a gente vai saber? Jesus falou: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Tem pessoas hoje que estão pregando até em canais aqui no YouTube, que tem canal grande. Tem pessoas que estão aqui, arrasta multidões aqui na plataforma, que está numa vida de pecado, numa vida podre. E muitas das vezes você vai lá no canal, ouve a oração, entendeu? E você não sabe como que está a podridão da vida daquela pessoa. Tem pessoas que você olha aí no mundo gospel, né? Nossa, canta, tem um vozeirão, mas você não sabe como está a vida daquela pessoa. Você está me entendendo? Então hoje as pessoas vivem mais de aparência, mas não tem conteúdo dentro. Então o que eu quero pedir para vocês a partir de hoje? Peça para Deus o dom de discernimento espiritual, para você saber discernir quando é Deus que está falando e quando não é. Eu vou falar uma coisa aqui para você que está me ouvindo. Você sabia que pode uma pessoa pregar, orar em nome de Jesus, né? Usando a palavra, tá numa vida podre de pecado e ainda milagre acontecer? Irmã Dani, como assim? É isso mesmo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa ela prega a Bíblia, que é a palavra de Deus,
Deus tem compromisso com ela aqui, ó, porque é a palavra do Criador. Então, quando essa palavra é liberada, Deus honra ela. Quando uma pessoa louva em nome de Jesus, cura acontece. Mas como ela estando numa vida de pecado, sim. Agora, irmã Dani, por que acontece milagre sendo que a pessoa está com a vida errada? O milagre que Deus faz não tem nada a ver com a aprovação de conduta daquela pessoa. É Deus honrando a sua palavra. Não é a conduta de vida daquela pessoa que está com a vida podre. Você está me entendendo? Então, peça para Deus discernimento espiritual. Meus amados, Deus me incomodou muito, muito, para mim vir aqui no canal, gravar esse vídeo. Vocês sabem que as minhas gravações aqui é só, vocês ouvem a minha voz. Mas eu fiz questão de vir aqui pessoalmente conversar com vocês acerca de umas coisas que está acontecendo. E precisamos estar atentos. São sinais da vinda de Jesus, não ignore. Não seja ignorante. Quando é que uma pessoa ela é ignorante? Quando lhe falta conhecimento. Uma pessoa ignorante, ela não tem conhecimento. Então que possamos buscar conhecimento da palavra de Deus e pedir para Deus discernimento espiritual, para você não ser enganado. Eu sinceramente eu peço para Deus. Eu não vou aqui mencionar nome, mas tem canais no YouTube aqui que eu não sou de clicar em qualquer vídeo. Tem canal que eu entro aqui e eu olho a pessoa orando, pregando, eu olho para a pessoa assim e Deus fala comigo, ó. Ah, você está julgando, irmã Dani? Não. A Bíblia nos ensina a gente não julgar as pessoas, mas você analisar. Quando você tem discernimento espiritual, não abrir da boca da pessoa, ainda que esteja louvando, usando a palavra, você sabe se a pessoa tem vida de oração, se a pessoa tem uma vida na leitura e meditação da palavra, se ela vive a Bíblia. Quando uma pessoa abre a boca para falar, eu sei se a pessoa ela tem uma vida com Deus ou não. Então, quem tem discernimento espiritual não é enganado. E nessa manhã, Deus me trouxe aqui para dizer para você, meu filho, minha filha, me peça, me busque, porque eu quero te dar discernimento espiritual, para você não ser enganado. Jesus falou que nos últimos dias surgirão falsos profetas. A gente tem visto muitos. Entendeu? Então, não vou entrar nessa área. Tem os falsos, mas também tem os verdadeiros. Mas o que eu quero falar com vocês? Esses dias, na terça-feira à noite, preste bastante atenção. A gente foi cooperar na sede, né? Tem aqui a nossa congregação. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui de São Carlos, interior de São Paulo, né? Esse dia foi o dia da nossa igreja cooperar na sede, né? É uma agenda que tem, tudo organizadinho. E quando a gente estava voltando na van, todos os irmãos, quando chega num alto, né? Que lá do alto dá para avistar o bairro que a gente mora e os outros bairros vizinhos. E fica aquele monte de luz. Quando chegou no topo ali, Deus me mostra algo. Quando eu olhei, foi algo assim, menos de 1 minuto. E eu vou falar para vocês o que eu vi. Quando eu olhei, Deus falou comigo, minha filha, olha, e eu olhei assim, aquela cidade a perder de vista, cheia de luzes. E Deus falou comigo, minha filha, eu estou muito triste. E naquele momento eu pude sentir a tristeza de Deus. E Deus falou comigo, eu estou muito triste. Eu não estou triste com as pessoas que estão lá fora, no mundo de horror. Sinto por eles, sim. Mas eu estou triste com a minha igreja, que se diz me servir, que louva meu nome, que toca na minha palavra, que toca na Santa Ceia. Eu estou triste com a minha igreja. E aí então o Senhor me mostra. Ele triste, muito triste. Esses dias eu vi um pastor no altar falando, Deus está feliz com a sua igreja. Deus não está feliz com a sua igreja no Brasil. E não vem falar para mim que Deus está, que Deus não está. Deus está irado com a sua igreja no Brasil.
Graças a Deus que ainda tem os remanescentes. Tem pessoas que Deus olha e Deus diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mesmo passando por luta, busca minha presença. Ainda está de pé. Ainda não se prostrou. Mas Deus está triste com aqueles que professam o seu nome, mas está numa vida de banho-maria, sabe? Nem quente, nem frio, está morno. E sabe o que Jesus fala em Apocalipse? Que aquele que é morno, ele vai vomitar. O Senhor, ele tem nojo de gente morna. Você está me entendendo? Aí então o Senhor me mostra ele muito triste e Deus olhando de cima. E eu vi os filhos do diabo, pessoas que não dormem à noite, altas horas da madrugada, apressado pelas ruas da cidade com muita velocidade para cumprir a ordem de Satanás. E enquanto isso, Deus me mostrou a igreja dele dormindo, adormecida. E o Senhor falou comigo: minha filha, está escrito na minha palavra que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E Deus falou comigo: enquanto os servos do diabo estão nas ruas fazendo despacho, nos centros satânicos, nas suas reuniões macabras, a minha igreja está dormindo. E ali eu pude sentir a tristeza que Deus está com a igreja no Brasil. Meus amados, eu venho aqui nessa manhã com muito temor e tremor diante do Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar. Começando por mim, eu já oro, eu tenho que orar mais. Eu tenho que ler mais a Bíblia. Nos últimos dias, só não vai ser enganado quem tiver a Bíblia aqui e aqui no coração. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. E o Senhor tem falado comigo. Se a minha igreja não voltar para a vida de oração, se a minha igreja não se posicionar, estarei eu enviando algo terrível sobre a igreja no Brasil. Eu vou levar ela para o deserto, eu vou ter um papo com ela, para ela voltar. Ontem, meus amados, deixa eu compartilhar com vocês. Ontem, sabe, eu procuro ter essa sensibilidade. Tem hora que eu tô lavando louça, fazendo serviço de casa. E o Espírito Santo falou: minha filha, vai orar. E sempre naquele momento, é o momento que ele quer falar comigo, quer me revelar alguma coisa. Meu Deus. E quando eu dobrei os meus joelhos, o Senhor, ele começou a falar comigo: ah, minha filha, que saudade. Falei: como assim, Senhor? Que saudade, minha filha, que eu tenho do tempo que a minha igreja me buscava. Como eu falei, meus irmãos, ainda tem os remanescentes, tem aqueles servos de Deus fiéis que se esforçam, mesmo sem força, mas ainda ora, ainda lê a Bíblia, se esforça para praticar, mas tem muitos brincando com o Evangelho. E Deus está irado. E se a igreja não se posicionar, se essas pessoas não voltar para a posição, a ira de Deus vai descer. Eu não sei o que será. Eu não sei o que vai acontecer, mas a palavra do Senhor diz: operando eu, quem impedirá? Não há quem possa fazer escapar alguém das minhas mãos. E Deus começou a falar comigo: ah, que saudade daquele tempo que a minha igreja era criança. Ou seja, sabe a pureza de uma criança? Sabe quando a gente aceita Jesus, que é novo convertido, que tudo é novo, que a gente chora na presença do Senhor, aquele coração puro, aquela vontade de orar e ler a Bíblia e ler aquele prazer. E depois, com o passar do tempo, o que a gente se torna? Um adulto na fé. Ah, eu já não posso chorar mais na presença de Deus, por quê? Isso é coisa de criança.
Jesus falou que aquele que quiser entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. Eu não estou falando aqui que você não tem que crescer, ter maturidade espiritual, a gente tem que ter estrutura, tem que ter maturidade espiritual, mas eu estou falando aqui de humildade, de sensibilidade diante da presença do Senhor. Deus está com saudade de ouvir a voz de muitas pessoas na oração, na madrugada. Sabe quando você dobra o joelho e fala: Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui. Tem muitas pessoas que Deus não ouve a voz mais e Deus está com saudade. Meu Deus, e o Senhor falou comigo: que saudade que eu estou da minha igreja, do tempo que ela era criança, na minha presença, que eu falava com ela, ela tinha sensibilidade à voz do meu espírito, me obedecia. Hoje se tornou adulta, eu falo com ela, ela se acha dona do seu próprio nariz. Não, eu sei o que é certo. O meu espírito está falando e ela: não, o que eu quero é certo. O Espírito Santo está dizendo: se derrame, se humilhe diante da potente mão do Senhor. E aqueles que são adultos na fé: não, eu cresci, isso é coisa de criança. Ei, Deus está com saudade. Igreja de Jesus no Brasil, isso aqui é um vídeo tão simples. Eu sei que tem pessoas que vai passar esse vídeo, não vai dar a mínima. Mas o meu papel é vir aqui, obedecer a voz do meu Senhor e vir passar esse recado para vocês. O Senhor, Ele diz para mim e para você nessa manhã: é tempo de descer no clamor. É tempo de descer na oração. Humilhar diante da potente mão do Senhor, para que Ele tenha misericórdia de nós. Porque o que está vindo sobre a nossa nação, que eu não sei o que é, não é nada bom. Leia na Bíblia, no decorrer de toda a história da Bíblia, quando o povo de Deus estava no banho-maria, tá bom, temos casas bonitas, hoje é o quê? Tem o carrão do ano na garagem, tem uma conta bancária. Pastor só pensando nisso aqui, não preocupa com a alma da sua ovelha, do seu membro, tá pouco se lixando. Deus está por aqui com vocês. Ah, Deus é amor, mas é fogo consumidor. E em breve o fogo de Deus vai arder sobre a sua cabeça. Você está pensando que é brincadeira? Aqui é a irmã Dani, simplesinha, que está falando aqui. Quem está falando aqui é o Espírito Santo de Deus que me trouxe aqui, para te trazer esse chacoalhão, esse choque de realidade. Você, esse recado é para você, Igreja de Jesus no Brasil. É para você, crente morno, que está precisando tomar vergonha na cara. É isso mesmo. Você está pensando que Deus vai ficar te tolerando por muito tempo? A paciência de Deus é como elástico. Sabe quando você segura na ponta do elástico e a outra pessoa está na ponta e ela vai esticando e vai, faz o que ela quer. Mas Deus está seguro na ponta do elástico. E Deus está dizendo nessa manhã: o elástico da minha misericórdia esticou. Já chegou no limite, agora é hora de eu puxar. Então você, que faz a obra de Deus, que carrega o nome de Jesus, e você não sabe o peso da responsabilidade que é carregar o nome de Jesus. Você tem brincado numa vida de pecado. Ah, o pastor não está vendo, ninguém está vendo, mas Deus está te vendo. Você está pensando que você vai escapar? Você está pensando que você é a menina dos olhos de Deus, que Deus me ama e cuida de mim? Deus cuida, se tiver numa vida reta diante dele. Mas se você tiver com a vida podre, sabe o que é pecado diante das narinas de Deus? É algo podre. E Deus já não está suportando mais. Olha lá no decorrer da Bíblia, quando o povo estava tranquilo, tudo mil maravilhas, sabe o que Deus permitia? Aperto. Sabe o quê? Para o povo lembrar de Deus e voltar. E é o que vai acontecer no Brasil. Ah, irmã Dani, você está profetizando desastre? Não. Você está pensando o quê? Está pensando que Deus é brincadeira? Ah, Deus é um Deus que eu sirvo, eu não vejo ele, mas a Bíblia diz que ele olha para a terra como olhar de chama de fogo. Você pensa que nada está acontecendo.
Sabe por que Deus ainda não acabou com esse mundo? Por causa do sangue de Jesus. Lembra de Sodoma e Gomorra? Homens perversos faziam todo tipo de atrocidade, Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que o pecado daquele povo subiu até as narinas de Deus. E Deus falou, eu não suporto mais. E Deus falou para o seu servo, saia da cidade, porque eu vou mandar fogo e enxofre do céu e vou matar todos. Não vai ficar um. Sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Deus mandou fogo e enxofre do céu. Matou a todos. Mas para aquele que foi fiel, Deus deu escape. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo nessa manhã para mim e para você? O que está vindo sobre o Brasil, Deus diz, estarei permitindo para que haja um despertamento. Porque se não houver aperto, a minha igreja não vai se lembrar de mim. Então eu vou permitir aperto para ela se lembrar de mim e voltar para o centro da minha vontade. Sabe por que milagres não têm acontecido? Sabe por que no pleno século XXI a gente não vê surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, uma pessoa da perna curta, a perna crescer na hora? Sabe o que é milagre, maravilha? Sabe por que a gente não vê? Irmã Dani, Deus mudou? Não. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quem mudou foi as pessoas, foi a igreja que mudou. Deus, ele vive, ele atua no sobrenatural. Então, para esses milagres acontecer, a igreja dele precisa estar no mesmo nível que ele, na mesma sintonia. E sabe qual é a realidade da igreja? Eu nem vou falar no mundo, no Brasil. Deus está aqui no sobrenatural, a igreja está no superficial. E Deus está dizendo, minha igreja, volte, volte, venha. Você só vai ver o meu agir, o meu poder, o meu milagre acontecer quando você estiver no mesmo nível que a mim. E para isso acontecer, para a igreja despertar, tem que haver um chacoalhão. Tem que haver um despertamento para a igreja lembrar de Deus e se alinhar ao centro da vontade do Senhor. Então, tome muito cuidado. E aqui para finalizar sobre Sodoma e Gomorra. Sabe o que Deus fez? Acabou com aquela cidade. Aí eu te pergunto, se Deus não poupou aquela cidade, Deus falou que o pecado daquele povo tinha subido, tinha passado do limite, e hoje em dia, me diz, naquela época não tinha droga, não tinha internet, naquela época não tinha a tecnologia que hoje tem. Se Deus não poupou aquele povo, você acha que Deus vai poupar essa geração se não voltar para Ele? Você acha? Olha nos meus olhos. Você, crente relaxado, não te endireita não para você ver o que vai acontecer com você. E depois que o negócio esquentar, você não vai dizer que o Papai do Céu não avisou. Ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ele me trouxe aqui nessa manhã, e tem outros servos de Deus aqui na plataforma também para te alertar. Deixa essa vida de pecado e volta para a presença de Deus. Volta para o centro da vontade de Deus antes que seja tarde demais, tá bom? Então, meus amados, por que Deus ainda não acabou? Por causa do sangue de Jesus. Quando Deus olha para esse mundo, Deus vê podridão. E quando Deus diz, não suporto mais, a minha ira vai descer, Deus olha e vê o sangue do seu Filho Jesus, que foi derramado pela sua igreja amada. Então, por causa do sangue de Cristo, que está sobre a igreja de Cristo, então, por isso que Deus ainda não acabou. Só que eu quero dizer uma coisa para você. O princípio das dores já começou, tá bom? Jesus falou que um dos sinais, haveria muitos sinais, resumindo, antes da vinda dele para buscar a sua igreja.
E só não vê os sinais quem é cego. Só não ouve quem é surdo espiritualmente. Quer que eu te dê um exemplo? Os dias foram abreviados. Você está me entendendo? Os dias estão passando mais rápido. Você acha o quê? Que isso é normal? Olha o que está acontecendo. Eu não vou dizer no mundo inteiro. Eu estou falando aqui acerca da realidade do nosso país. Olha o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está em chamas. Aqui em São Carlos, onde eu moro, tá de doer o coração. A gente olha, ontem eu fui visitar meus pais, quando eu estava vindo com meu irmão, eu falei, meu Deus, quando a gente pensa é nuvem que vai vir chuva, é fumaça, tudo queimado. Teve uma sexta-feira aqui, ó, que a gente não conseguia nem enxergar a casa do vizinho do lado de fumaça. Pegou fogo em volta da cidade. A Amazônia está pegando fogo. O Brasil está em chamas. Você acha que isso é normal? Os sinais estão aí. Desperta, igreja, pelo amor de Deus. O Espírito Santo te diz nesta manhã, igreja amada, acorda. Desperta. Antes que seja tarde demais. Jesus está às portas, Jesus está voltando. E antes de Jesus voltar, haverá um grande avivamento, que será a última colheita. Assim que tiver esse avivamento, a igreja será raptada. Só que para esse avivamento vir, o que é avivamento? Eu não vou entrar aqui, porque é muito profundo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, para esse avivamento vir, tem que haver um despertamento. A igreja está dormindo. E para haver um despertamento, Deus vai ter que permitir aperto. Então, vai vir um aperto, vai resultar em despertamento, para então Deus enviar o avivamento. Mas Jesus está às portas. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja toda na face da terra. É isso mesmo, mas tem uma coisa, Jesus pode voltar hoje para mim, para você, individual. E aí, como está a sua vida diante de Deus? Crente dando um mau testemunho, na igreja é uma coisa, na rua parece mais um desviado, toma vergonha nessa cara e te converta. Você está carregando o nome do evangelho sobre você? Jesus falou que ai daqueles por quem vier o escândalo. Melhor seria que pegasse uma pedra de moinho bem pesada, amarrasse no pescoço e lançasse nas profundezas do oceano. Para você ver que o negócio é estreito. E você tá aí na igreja, louvando no grupo, até servindo a Santa Ceia, carregando o nome de crente nas costas. Crente até o diabo é, né? Crente é crer. Os demônios e Satanás creem em Deus que estremece. E você tá aí, um desviado que não toma vergonha na cara. Me desculpa. Talvez o que eu tô falando aqui não tem nada a ver com o nome do canal. Momentos de refrigério. Refrigério é algo maravilhoso. Só que assim, eu sou serva de Deus. Quando Deus fala assim, minha filha, vai no canal e dá uma cajadada por amor à tua alma, o meu papel é obedecer à voz do Senhor. Porque eu sei, eu obedeço por amor. E eu sei que se eu não fazer o que Ele manda, Ele vai cobrar de mim. Como Ele já me deu visões, já me mostrou coisas e eu não entregava, e Deus permitiu até enfermidade. Quase perdi minha filha. Meu esposo levou acidente. E sabe o que Deus falou? Porque eu te mostrei, porque eu mandei você falar para livrar aquela alma e você ficou de boca fechada. Por isso que eu permiti tudo isso. Enfermidade, quase morte na sua casa. Eu sei o que é a gente não ouvir e não obedecer à voz de Deus. Tem consequência, eu não quero pagar preço. Por isso que eu venho aqui nessa manhã e tudo que Deus me mandou falar, eu falei para você. Então, meus amados, fique com essa palavra, medite, tá bom? Leia a palavra de Deus, medita, pratica. Se você era um crente desmantelado, se endireita. Se você que está me ouvindo é uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus, aceita, porque o fim está próximo. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe e vamos orar. É tempo da igreja clamar.
É tempo da igreja clamar. Mas aqueles que são fiéis, Deus irá guardar. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.